Olá, sejam todos bem-vindos à Live JR, o nosso espaço para discutir os assuntos mais relevantes, mais importantes da semana. E claro, hoje, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar sobre a morte da rainha mais longeva da monarquia britânica. Mais do que isso, a gente vai falar sobre o legado deixado pela rainha Elizabeth II e também sobre a sucessão do filho dela, o príncipe Charles, que vai assumir o trono como rei Charles III. O corpo da rainha vai ser levado da Escócia para Londres, na Escócia onde ela morreu, para Londres, onde ela vivia, e vai ser velado no Salão da Abadia de Westminster por 4 dias. O novo rei falou agora há pouco, em um comunicado aberto à população, disse que vai reinar com amor, compromisso, respeito e responsabilidade. Para falar sobre isso, para discutir sobre esse tema e também repercutir as falas do novo rei do Reino Unido, nós trouxemos aqui hoje 2 especialistas em relações internacionais. Eu quero apresentar para vocês. Primeiro, o professor Daniel Toledo, que é professor honorário da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e especialista em relações internacionais. Professor Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui na Live JR. Muito obrigado a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Quem fala com a gente também é o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Relações Exteriores da China e fala com a gente também aqui na Live JR de São Paulo, né, professor? Obrigado pela sua participação na live. É um prazer conversar com vocês hoje. Quem me ajuda nessa entrevista é minha querida colega, repórter do Jornal da Record, Catarina Hong. Catarina, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Estoliar, obrigada, professores. Professor Marcos Vinícius, o novo rei da Inglaterra, né, o rei Charles III, falou agora há pouco para a população, um comunicado aberto. Ele disse que vai reinar com amor, respeito, compromisso e responsabilidade. O que o senhor achou do discurso dele? O senhor acha que esse discurso muda a imagem dele? Eu acho que ele utilizou, nessa história toda, o tom apropriado para esse momento, né? Você tem 2 coisas que levar em consideração. Primeiro, nós não podemos deixar de considerar o fato de que ele está enlutado e o país está enlutado. Então, na mensagem, ele necessariamente tinha de falar a respeito do legado, daquilo que a mãe dele representou para a família e também para o país ao longo não só para o Reino Unido, mas também para as 14 países que adotam a rainha como chefe de Estado. Então, a mensagem dele era muito clara no sentido de valorizar o legado do passado e de tudo aquilo que a rainha Elizabeth II fez. Ele precisava falar da questão familiar, né? E aí ele aborda sobre o príncipe William assumindo aí a função de príncipe de Gales no futuro, já agora e depois, claro, existe toda a parte cerimonial a respeito disso. E fala também sobre o príncipe William, porque muita gente, a príncipe Harry, porque todo mundo estava discutindo aí a questão familiar. E no fim ele também fala a respeito de como ele pretende ser como monarca. E, obviamente, que, diferentemente da rainha Elizabeth, que assumiu e ascendeu ao trono na década de 50, o mundo que veio de Charles é completamente diferente. E ele precisará aí fazer algumas alterações aqui e ali para que a monarquia esteja mais próxima do povo e, nesse sentido, aquela constante validação que é necessária seja perpetuada. Então, eu acho que o discurso adotou o tom certo, que é aquilo que os britânicos gostariam de ouvir nesse momento. Professor Daniel e professor Marcos Vinícius, não sei quem que vai querer responder essa pergunta. A rainha Elizabeth, ela era uma figura simbólica que não tinha um poder de decisão política, decisão sobre a economia da Grã-Bretanha. Mas por que ela era uma figura importante, relevante para o povo britânico, mesmo não tendo esse poder de decisão? Professor Daniel, pode responder, professor? Quer que eu responda? Pode ser o professor Daniel que não falou ainda, pode ser? Vamos lá, claro. A gente precisa entender que essa questão da monarquia, principalmente, vamos falar especificamente da rainha Elizabeth, ela tem uma figura extremamente importante como não só como representação aí do Reino Unido, mas também a gente precisa separar essa questão de chefe de governo, chefe de Estado, né? Então, ela
é um chefe de Estado onde ela se coloca de uma forma muito bem, sempre soube se colocar de uma forma muito importante. E eles têm poderes que, sim, a gente precisa lembrar disso. A Rainha Elizabeth tinha poder de declarar guerra, por exemplo, e hoje nós estamos numa situação de conflito ali muito próximo do quintal deles, que nós tivemos aí uma atuação do Boris Johnson muito grande na questão da crise da Ucrânia com a Rússia. Então, a figura ali dentro do Reino Unido e a figura da rainha para o mundo, ela tem sim, ela sempre foi, na verdade, desde do pai dela e do avô dela, que foi até uma história interessante que a gente pode tocar aqui também. E desde aquela época a gente já tem a necessidade da figura do monarca forte, politicamente bem sólido e bem resolvido nas questões de diplomacia mundial, que trazem, obviamente, essa responsabilidade agora para o novo rei Charles, que vai ter que saber lidar com os problemas do passado dele, ou ele vai ter que passar o bastão para o filho dele. Professor Daniel, vou continuar com o senhor, porque é o seguinte, antes da nossa entrevista, eu estava me falando que existe uma aposta entre vocês aí nos Estados Unidos, entre os professores, especialistas, inclusive ingleses, de que o rei Charles III não assumiria o trono. Ele falou no discurso agora há pouco sobre o filho, o príncipe William, que deve ser o próximo sucessor, caso ele não assuma, ou no dia da morte dele. O que o senhor acha disso? O senhor acha que realmente o rei não vai assumir e o príncipe William já começa tão jovem assumindo o trono? Então, Leandro, na verdade, esse debate surgiu agora há pouco, ontem à noite, num grupo de professores de Oxford, né? A grande maioria deles são britânicos, são ingleses. E eles apostam nessa situação de que realmente o rei Charles não vai assumir, o que já aconteceu, inclusive, com o tio da Rainha Elizabeth, que foi o que eu citei aqui. Quem era para ser rei não era o pai dela, era o tio dela. Como o tio dela tinha diversos problemas e diversas denúncias, inclusive naquela época envolvendo o governo alemão, que havia aí um certo conflito interno lá com eles, o tio dela passou para o pai dela, que foi o Jorge VI, e acabou assumindo e assim passou para ela o reinado quando ele faleceu. E existe aqui uma grande expectativa de que isso aconteça da mesma forma com o príncipe William, porque o pai dele tem aí são diversas situações aí no passado dele, começando pela Diana, se eu não me engano isso aconteceu em 92, mas até hoje as pessoas ainda ligam o fato da Diana com o rei Charles, toda a questão do escândalo com a Camila também, e depois o recebimento dos 3 milhões de libras na conta da fundação dele, que veio de uma origem esquisita de um país árabe para uma finalidade posterior que foi atrelada a ele. Então tem uma série de coisas aí que enfraquecem essa imagem do rei Charles. E isso faz com que essa aprovação popular de 60 e poucos % que vocês mencionaram, ela fique ali abaixo dos 80 e tantos % que eram na época da rainha. Então nós temos aí uma situação sim de fragilidade e que deve ser analisada de uma forma muito, muito fria, muito criteriosa por quem está por trás ali no aconselhamento do rei Charles. Lembra que ele é uma pessoa extremamente vaidosa, ele é uma pessoa extremamente... eu não quero usar egoísta, mas em muitos momentos ele se colocou de forma egoísta para a solução de problemas, e isso faz com que toda aquela orientação política em volta dele, que mantém a monarquia ali de uma forma soberana, de uma forma forte, de uma forma sólida, acaba perdendo aí também um pouco do apoio que eles têm. Olha aí, Catarina, é um palpite, mas será que vira notícia? Pois é. Na verdade, assim, a gente fica na dúvida, né, se a monarquia britânica, ela sobreviveu nesses últimos 70 anos, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi o reinado da Rainha Elizabeth, se ela sobreviveu por causa da figura dela, por ela ser uma mulher carismática, sóbria, que reunia seu povo, que garantia essa estabilidade, né, apesar de não ter grandes poderes de decisão, apesar de poder declarar guerra, por exemplo, era uma figura que trazia estabilidade, né? Agora, essa pesquisa que você mencionou, professor, é uma pesquisa que foi feita em maio e que diz que o povo britânico quer a permanência da monarquia. 62% dos britânicos querem a permanência e apenas 22% desejam votar
para chefe de Estado, não desejam a monarquia. Mas, ao mesmo tempo, esse apoio tem caído, caiu 13 pontos nos últimos 10 anos. Vocês acham que a monarquia ainda deve sobreviver com Charles III ou se devia muito essa sobrevivência à figura da Rainha Elizabeth? Então, eu vou discordar aqui, eu acho que o príncipe Charles, agora Charles III, vai gozar aí de uma lua de mel com a população e que muitas dessas coisas que as pessoas sempre têm, né, conspiração e teoria de que não vai assumir, já é uma coisa que roda há bastante tempo. Mas a gente não precisa olhar somente a figura da Rainha Elizabeth, a gente tem que olhar para as monarquias do mundo, por exemplo, e entender que não é só baseada na figura, é na estabilidade que o sistema proporciona. E você sabe que o capitalismo, à exceção do caso dos Estados Unidos, hein? Mas os Estados Unidos têm uma série de outras coisas a seu favor, por causa das 2 guerras mundiais, em que eles não foram afetados. Mas para que o capital cresça, você precisa de estabilidade e evolução sem revolução. Então você olha, no caso japonês, por exemplo, né? O MacArthur não quis tirar o imperador do Japão porque ele entendia que aquilo era um elemento essencial para a estabilidade do país. Então, é equivocado a gente achar que não é a figura, mas vamos pensar agora na figura de Elizabeth, né? Elizabeth II. Eu sempre falo, tem um monte de gente na internet que o sonho é ser influenciador, né? Ter seguidores, um monte de coisa. Imagina aquela senhora de 90 anos de idade com o poder, o soft power, né? O professor pode explicar melhor do que isso, o soft power que a Rainha Elizabeth tinha na questão de influenciar globalmente os assuntos. Todos os chefes de Estado queriam ter uma audiência com a Rainha Elizabeth, queriam conversar com ela, e isso gera um peso. E é fácil de lembrar que, muitas vezes, este soft power é tão importante que, quando há discordâncias entre governos, não é? Entre a agenda do primeiro-ministro do dia e o presidente do outro país, muitas vezes a própria Downing Street, a chefia de governo, utiliza a família real em missões de boa vontade, em missões comerciais, uma série de coisas. Então, escândalos eles têm, mas se você pensar também, o britânico, nesse sentido, vai fazer a conta, e quando ele olha para aquilo que aconteceu nas repúblicas europeias, que seguiram o modelo como a França, e olha toda a questão complexa que aconteceu nesses países, de revoluções e de outras instabilidades, com certeza o Reino Unido, que sempre se entendeu diferente do remanescente da Europa, entende que a monarquia é um elemento que também os distingue primariamente e que lhes dá uma relevância global. Veja, nós estamos falando aqui da morte da Rainha Elizabeth II do Reino Unido, que é um país que não tem tanta importância global como já teve no passado. Mas estamos discutindo isso por causa da figura dela e da figura da monarquia britânica, que é um parâmetro global. Outros reis, quando Juan Carlos morreu na Espanha, ou quando o mesmo imperador do Japão, quando morreu alguns anos atrás, não teve esta comoção global. Então, isso explica que, às vezes, você não precisa ter aquele poder, embora ela tenha o poder da caneta, né, resguardado constitucionalmente, mas ela não precisa de ter esta coisa comezinha do governo, né? É uma função completamente diferente. Professor Marcos, é muito interessante a pesquisa que a Catarina falou, porque mostra que a população britânica quer a monarquia. Mas eu tenho um outro dado, também do Instituto YouGov, de uma pesquisa feita em 2021, que mostra o seguinte. Esse dado mostra que 30% da população britânica não acham que o novo rei, o rei Charles, na época o príncipe Charles, faria, e agora vai fazer, um bom reinado na Inglaterra, o que pode depor contra ele. O que o senhor acha disso? O senhor acha que essa informação, ele sabendo que só 1/3 da população acha que ele não vai bem, pode ajudar ele a não assumir ou não? Não, acredito que não. Vamos pensar o seguinte, né? Esse 1/3 da população são britânicos, mas são também pessoas que pessoas que adquiriram a cidadania britânica ao longo do tempo. Como é que é? Porque hoje em dia o Reino Unido se transformou também num estado plurinacional, né? Tem várias nacionalidades, um monte de gente. Por causa dessa entrada de outras pessoas, você precisa ver que muitos não têm, talvez, a conexão histórica
com a monarquia ou entendam aquilo que aconteceu na década de 80 e 90 com o Príncipe Charles. Mas muito bem, né? Essa semana, 2 semanas atrás, foram os 25 anos do acidente da Princesa Diana em Paris. Isso volta e meia vem, porque a Diana tinha aquele charme todo, mas eu acredito que à medida que você vai vendo, o tempo vai passando e as pessoas olham não somente para Charles, mas olham para o futuro da monarquia, para o Príncipe William, para o Príncipe George, eles entendem que o William, talvez neste momento, não esteja tão preparado para aconselhar primeiros ministros, hein? Não se esqueça que uma função fundamental do chefe de governo britânico é aconselhar primeiro-ministro. E quais são os conselhos que o William, com 40 anos, poderia dar para Liz Truss, que é mais velha do que ele e que provavelmente exerceria um tipo de controle que não é interessante para a monarquia, né? Era diferente da Elizabeth, porque o primeiro-ministro da Elizabeth era Winston Churchill, que era fanático pela monarquia. Winston Churchill dizia que o melhor sistema de governo que existe é a monarquia constitucional. Falou isso várias vezes, né? Então, é diferente quando você vê hoje em dia com políticos que querem mais likes no Instagram do que a continuidade das coisas, que você precisa de um pouco de experiência. Eu acho que, nesse sentido, o cabelo branco do Charles faz uma grande diferença. Catarina. Professor Daniel, por que a rainha da Inglaterra, a morte da rainha da Inglaterra, o professor Marcos Vinícius acabou de salientar isso, a gente está aqui falando da morte de uma monarca de um país estrangeiro, né? Por que a morte dela causa uma comoção e chama tanto a nossa atenção, muito mais do que acontecimentos com a monarquia espanhola, com o imperador japonês? Por que a rainha da Inglaterra virou um símbolo pop? Nós precisamos primeiro lembrar que a rainha sempre foi um ser humano agregador, né? Ela por diversas vezes interviu, inclusive por essa facilidade de conversar com chefes de governo, com líderes mundiais. Ela sempre teve uma facilidade muito grande de respeito dessas pessoas e por essas pessoas, o que fez com que a rainha se tornasse um grande elo de conciliação global. E muitas vezes nós tivemos aí políticos visitando a rainha, pedindo opiniões e tudo mais. Temos também a questão aí do Commonwealth, que a gente até pode falar daqui a pouco, citando aí os 14 países nos quais reconhecem a rainha como chefe de Estado. Então, nós temos aí uma grande força mundial em razão do poder dela, concentração de poder. Fora isso, nós temos o carisma da rainha. Ela que sempre foi uma pessoa extremamente carismática, ela que foi uma pessoa que muitas vezes postou em redes sociais brincadeiras e as pessoas... Eu me lembro muito bem da época em que ela colocou parecia um pão de forma dentro da bolsa dela, como se ela estivesse levando um lanche, como se ela fosse precisar se preocupar com o lanche dela. E isso fez com que as pessoas, tanto da alta classe social como da baixa classe social, se criassem aí por ela uma sensação de simpatia e empatia muito grande. Então, isso fez com que essa pessoa se tornasse uma grande referência mundial, tivesse o carisma de muitas pessoas. E ontem, por coincidência, eu estava ao vivo numa entrevista quando chegou a notícia da morte dela. E se vocês olharem a reação de todas as pessoas que estavam ali naquela entrevista, todos desabaram imediatamente. E as pessoas não tinham como falar. Foi uma situação extremamente até chata, porque todos ficaram com nó na garganta. Ao vivo a gente não sabia o que dizer, porque realmente, mesmo não conhecendo a rainha, mesmo nunca tido a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, eu senti nos olhos daquelas pessoas e na minha visão mesmo, nós sentimos um nó na garganta que foi muito difícil de dizer depois. Então, com certeza absoluta, mesmo de forma distante, a rainha teve sim uma história na vida de todos nós aqui nem sequer éramos nascidos quando ela já era rainha, e isso fez parte da nossa história também. Professor, antes da gente passar algumas perguntas que estão chegando para a nossa equipe aqui, via redes sociais, internet, porque a gente vai falando sobre esse assunto, que é um assunto que todo mundo está em pauta e todo mundo gosta de falar, né? A rainha da Inglaterra era muito amada. Então as pessoas vão mandando perguntas para a gente aqui, mas antes de repassar para o senhor, eu queria só pegar um gancho no que o senhor está falando. Tem uma expressão muito comum, muito popular, que a gente diz quando uma pessoa tem um poder numa empresa privada ou um poder político, mas não exerce esse poder, quer dizer, tem um cargo alto, mas não tem poder, a gente diz que essa pessoa é a rainha da Inglaterra. Isso é um fato ou
pelo fato dela ser muito amada, muito querida, muito experiente, muitos anos no trono, ela tinha poder político direto ali no Reino Unido. O senhor quer responder, professor? Não, posso falar. Pode ser, professor Marcos, pode falar. Não, tá bom, não. Eu estava pensando aqui agora, e lembrando que de cada 10 seres humanos que você tem hoje em dia, 9 nasceram depois que a Rainha Elizabeth ascendeu ao trono. Então, você tem uma noção da vastidão e do tempo em que ela exerceu a chefia de Estado britânico. No Brasil, a gente criou, infelizmente, essa expressão, porque desde 1889, quando a gente teve o golpe da República, nós fizemos uma série de ações para tentar minorar a questão do regime monárquico. Desde aquela história que todo mundo repete no Brasil, o verde e amarelo da bandeira, e as pessoas esquecem que o verde não tem nada a ver com as matas, o amarelo não tem nada a ver com o ouro, mas foi a bandeira que a Imperatriz Leopoldina comissionou o Debré de fazer na ocasião, unindo as cores da Casa de Bragança, verde, e a Casa de Habsburgo, amarela. Mas aí a história de que o Dom Pedro II, Dom Pedro I, quando subiu e declarou a independência do Brasil, subiu num jumento e estava com diarreia. Então a gente criou uma série de ilusões históricas para denegrir, ou seja, a gente não pode usar mais essa palavra, embora não tenha nada a ver com a questão de negro, mas a gente não pode usar mais, mas para dilapidar ou diluir a herança histórica do período monárquico brasileiro. E uma das coisas que a gente faz é justamente dizer, olha, o rei manda, mas ninguém segue, não governa. E o fato é que o poder de influência que a Rainha Elizabeth tem, ou o monarca britânico tem, olha, considerando o tamanho do país, é muito grande. Não é? Você vê, não tem pessoa no mundo, hoje em dia, que tivesse um acumulado conhecimento histórico de governo. Pensa só, 15 primeiros ministros. Imagina você chegar e conversar com a Rainha Elizabeth e ela dizer para você, olha, quando Winston Churchill era meu primeiro-ministro, ele fez desse jeito. Então, às vezes você não precisa... o poder da influência. E não podemos esquecer que no parlamento britânico, que você tem a Câmara de Comuns e a Câmara de Lordes, você também tem aristocratas que têm uma devoção à família real britânica. Então, o poder de influência não precisa ser necessariamente o poder de você ficar trocando a coisa, autorizando isso, aquilo, mas na conversa consegue-se muita coisa. E é interessante de lembrar que muitas vezes, e essa é a parte política mesmo, né? A política é quando você conversa e influencia. Muitas vezes pediram para o rei George, por exemplo, o pai da Elizabeth, que ele falasse para Churchill que era a época de se aposentar. E ele simplesmente não o fez. Não é? Mas chegavam nele porque ele tinha justamente essa capacidade dada por essa legitimidade, que não é no voto, mas é uma legitimidade constantemente renovada para poder influenciar. Claro, eles não têm aquela ação direta, e nem se espera isso, não é? Mas esta capacidade não é realmente fenomenal. Então, quando a gente fala a rainha manda, mas não governa, é um equívoco da gente pensar que influenciar também não é mandar. A expressão é falha, né? Catarina, antes só de eu passar a bola para você, deixa eu só repassar uma pergunta que chegou pela internet para o professor Daniel. O professor Daniel, chegou uma pergunta do Erlon Pinhares pelo Facebook da Record TV e ele quer saber o seguinte, essa pergunta é importante. Como é que fica a relação do Brasil com o Reino Unido com a morte da rainha? O Brasil, não vejo nenhum tipo de alteração nessa relação Brasil e Reino Unido. Não acho que há qualquer tipo de preocupação que as pessoas deveriam ter. Eu concordo com o professor Marcos quando ele fala dessa questão, e eu vou voltar um pouco atrás no que ele falou para continuar respondendo. Quando ele fala que é necessário que o monarca tenha um relacionamento muito mais próximo de respeito por autoridade e não de exercício de uma determinada autoridade que ele tem, ou seja, as pessoas respeitam ele por aquilo que ele é e não pelo cargo que ele ocupa, o que a Rainha Elizabeth fazia muito bem. Mas eu não sei se o rei Charles fará da mesma forma, eu não sei se as pessoas ali dentro do parlamento ou até em volta dele terão por ele o mesmo respeito que tinham pela mãe. Por essa
razão é que a gente vem conversando muito aqui nesse grupo de WhatsApp com os ingleses, justamente para saber o que eles acham disso e como eles enxergam isso. O grande receio deles é hoje uma perda desse poder de influência, uma perda desse poder político de negociação, não só interna, mas principalmente externamente. Mas com relação ao Brasil, não acho que mudaria absolutamente nada. O Brasil tem uma boa relação e deve continuar tendo essa boa relação. Eu acho que, inclusive, se entrar o príncipe William, ele tem uma visão muito maior de mercado externo. Eu acho que o Reino Unido deve se abrir um pouco mais para o mundo do que ele se abriu na época da Rainha Elizabeth. Professor, o senhor não acredita que agora também, se o Charles III realmente assumir o trono, ele é conhecido por esses escândalos todos, mas também por ser um ativista ambiental, uma pessoa que se preocupa muito com as causas ambientais, e por isso imagino que o Brasil esteja ali num lugar especial, né, nas prioridades dele. Aí, aproveitando, o João Paulo Borges, o internauta aqui, perguntou no Instagram da Record TV, a rainha ela veio ao Brasil em 1968. Vocês acham que tem chances do Charles também vir fazer uma visita dessa vez como rei? Quando você chama a professora, a gente não sabe com o que você está falando. Um comentário depois. Quando ela fala professor, eu não sei qual dos dois, né? Desculpa, professor Marcos, pode responder essa pergunta, por favor? Então, o senhor acredita que o rei Charles III virá ao Brasil até com essa agenda ambiental? Se ele assumir? É verdade, né? E se você lembrar, ele começou a falar da questão do meio ambiente muito antes de se falar de mudança climática, não é? Foi sempre um assunto da pauta dele. Muita gente acha que, né, ele é um eco-chato, muitas vezes, né? Eu já ouvi esse tipo de coisa, mas a liderança que ele assumiu ali na COP de Glasgow, que aconteceu alguns anos atrás, evidenciou que ele vem realmente preocupado com a questão não só do aquecimento global, mas com a deterioração do meio ambiente. Não é? Então, isso é reconhecido, isso é um mérito dele e, com certeza, é uma agenda importante para ele influenciar aí o governo britânico para que tenha ações, não é, mais próximas nesse sentido. Mas o Brasil é um país importante, não é? A relação aí é entre estados, e a relação do Brasil com o Reino Unido é desde 1825, quando o Reino Unido reconheceu a independência do Brasil, e tem se mantido, né? A despeito de problemas aqui e ali, alguma disputa aqui e ali, mas a relação entre governos, a relação entre estados sempre foi aí frutífera para os dois, né? Só nós lembrarmos o quanto que os britânicos investiram no Brasil em questão de ferrovias. Outro dia, anos atrás, eu estive na cidade de Maringá, e você vai e olha uma cidadezinha britânica, porque foi a Companhia Melhoramentos de Papel, que era britânica, que construiu. Então, você tem a presença britânica no Brasil já há bastante tempo. E o relacionamento vai continuar porque, queremos ou não, o Reino Unido é um país importante dentro do contexto internacional, é uma das grandes economias. Obviamente que não é o eixo principal, na minha opinião, do Brasil hoje em dia, nem deve ser, mas a gente tem que se concentrar na Ásia muito mais do que na Europa, porque o futuro do mundo, o crescimento econômico do mundo se dá na Ásia, não se dá na Europa, mas com certeza é importante que o relacionamento cresça e floresça entre os dois e que o Brasil conte com o Reino Unido também em algumas demandas que precisa ter com os Estados Unidos, né, desse poder de persuasão, de construção de unanimidade ou, ao menos, uma construção de uma opinião internacionalmente, porque o Brasil tem, de fato, há muitos anos, sofrido de uma deterioração da sua imagem internacional, não por causa deste governo, é que criticar o Brasil, quando você fala de meio ambiente, dá ibope, não é? Internacionalmente falando. Então, e você vê aí muitas coisas que são utilizadas em construir uma imagem negativa do país nesse sentido. Mas não muda. E eu acredito que o Príncipe Charles deve vir ao Brasil, né? Claro que ele precisa visitar, em primeiro lugar, ele já vai fazer o tour ali da Escócia, a Irlanda do Norte, País de Gales, e ele tem que visitar também os países onde ele é o soberano, né? Canadá, Austrália, Espanha, essa é a prioridade dele. Depois ele tem a Comunidade Britânica de Nações. Então o Brasil pode vir aí
como uma estratégia do governo britânico. Já vieram os filhos dele. O filho não, o príncipe Harry já esteve no Brasil 2 vezes. O príncipe William ainda não. Então, faz parte. E aí o que vai determinar é quanto maior for o interesse do relacionamento econômico entre os dois países. E não tenha dúvida, se o Brasil e o Reino Unido assumem aí uma postura comercial mais intensa, eu não tenho dúvida de que o príncipe Charles vai entrar no avião e vai vir ao Brasil. Professor Daniel, chegou uma pergunta aqui da Maiara Siqueira, pelo Instagram da Record TV. Ela quer saber o seguinte, ela fala assim, muito triste a morte da rainha, e como é que funciona a linha de sucessão ao trono? Quem será o rei depois dos Charles? No discurso, o rei Charles III, vai assumir com esse nome, né? Ele citou o príncipe William. Como é que fica agora? Se ele morrer, é o príncipe William que assume? Ou ele pode não assumir como os especialistas acreditam e aí o príncipe William assume? O príncipe Harry nunca vai ser rei na vida? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que fica agora a sucessão. Aconteceu isso com o pai da rainha, né? O pai da rainha Elizabeth era, na verdade, o titular do trono, era o tio dela, irmão dele. Por causa de problemas políticos e enfraquecimento político na época, em razão de diversos problemas que ele tinha pessoais ali, inclusive denúncias de envolvimento com o governo alemão, ele renunciou e o irmão, que era o Jorge V, Jorge VI, acabou assumindo na sequência, que é o pai da rainha Elizabeth. Então, pode ser que, eventualmente, aí o rei Charles decida não assumir, e eu gostaria até de fazer uma pergunta para o professor Marcos relacionada a essa questão ambiental, que foi uma questão que a gente debateu ontem bastante aqui, também com os outros professores. Mas se eventualmente o rei Charles não assumir, primeiro na sucessão é o príncipe William, e se ele não assumir, seria o irmão dele na sequência. Posso fazer uma correção? Não. O príncipe William, a linha de sucessão é o príncipe Charles, agora Charles III, depois é o príncipe George, que é o filho do William, depois é a Charlotte, depois vem o Louis, e depois é que volta para o Harry. O Harry era sexto na linha de sucessão, passou a ser quinto. Não é? Aí você vai ler pela lei estabelecida, você vai descendo pelo primogênito e na linha de sucessão do primogênito que tem ali então, que é o que assumiria a coroa. Mas se o rei Charles não assumir agora, quem assume é o primogênito dele. É o príncipe William, né? É o William. Príncipe Charles, que é o depois o William vai para o George. E os filhos. Mas o Harry George, teria... Depois do George. O Harry já não está... O Harry é quinto na linha de sucessão. Ele não tinha abdicado ao título de nobreza? Não, ele tem o título, ele é duque de Sussex, bom? Mas na linha sucessória estabelecida vem o príncipe William, o George, a Charlotte, fizeram até uma mudança, porque antigamente a mulher não era. E aí vem William, George, Charlotte, Louis, e depois volta para o príncipe Harry. Por essa razão que a rainha não se preocupou do príncipe Harry casar com a Meghan Markle. Né? Porque no passado, se ele fosse o segundo na linha de sucessão, talvez o casamento dele tivesse aprovado, uma série de coisas, mas ele já está mais distante da linha de sucessão. O príncipe Andrew, que é irmão do Charles, hein? O príncipe Andrew, que é o irmão seguinte, está depois do príncipe Harry na linha de sucessão. Então, o príncipe Andrew é o sétimo na linha de sucessão. Porque se o príncipe William assumir, vem os filhos do rei, né? Depois. Seriam os filhos do príncipe William. Isso. Só depois os irmãos, né? Exatamente. Eu queria saber do senhor, professor Agora, Daniel. deixa eu só fazer uma coisa. Claro, pode falar. Só uma notinha de rodapé aqui. Ele já assumiu, ele já é Charles III. Você só precisa da aclamação, mas ele já é rei, ele já é Charles III. Na hora que a rainha morreu, não dá mais para voltar atrás. A rainha morreu, longa vida ao rei, é automático. Rei morto, rei posto, né? Será rei posto. Exatamente. Até sobre isso, eu posso fazer uma perguntinha, Stoliar? Porque se cogitava, quando a rainha, ela comemorou o jubileu agora dos 70 anos, mas ela estava bastante debilitada, ela chegou a não comparecer em todas as cerimônias das festividades e tudo mais. Então, se cogitou até que, de repente, ela abdica do trono em favor do filho. Por que isso não ocorreu? Ela não quis. Ela, quando tinha ter passado
Ela, quando tinha 21 anos, disse que não importa se a vida dela fosse longa ou curta, ela seria uma serva do povo britânico. Quando ela completou 70 anos no jubileu, ela fez uma carta dizendo, assinando sua serva Elizabeth Rainha. Então, difícil, não é que ela não abdicou. Você teve ali alguns casos de monarquias europeias, como na Espanha, por exemplo, que o rei abdicou, mas também tinha outros problemas ali políticos. Mas, no caso ali, não, ela serviu até o final. No finzinho, agora, quando a relação da doença, novamente voltou a se questionar ali no Reino Unido, por que ela não fazia uma regência e colocasse o príncipe Charles como era regente? É só para você lembrar, né? A mãe do Dom João VI ficou meio ruim da cabeça e ele veio para o Brasil como príncipe regente e depois virou rei. Mas, novamente, não, ela não queria. E tanto é que, na última semana, a última situação que ela fez duas coisas, né? Aceitou a renúncia do Boris Johnson, convidou a Liz Truss a formar um governo, e a última coisa que ela fez foi mandar uma carta para o Brasil parabenizando o país pelo seu bicentenário. Né? Foi uma das últimas ações de Sua Majestade Britânica. Isso é histórico. Eu tenho uma pergunta para o professor Daniel, que é uma curiosidade. Professor, como é que fica agora a relação do governo britânico, da monarquia, com as ex-colônias britânicas? Porque, por exemplo, a Rainha Elizabeth tinha uma relação muito boa com os líderes das ex-colônias britânicas, por exemplo, o Mandela, na África do Sul. E agora, com o rei Charles III, como é que fica isso? Ele tem essa boa relação? O que se diz aí na Inglaterra? Lá na Inglaterra. A grande incógnita das pessoas, né? Não se sabe como vai ficar essa relação dele, porque, como eu disse anteriormente, o rei Charles ele é visto de uma forma como uma pessoa extremamente egocêntrica, uma pessoa de certa forma egoísta. É uma pessoa que teve diversos problemas aí, que, como eu citei a questão da Diana, até hoje colocam essa questão da Diana nas costas dele e cobram isso dele, porque a imagem dele ficou ligada a essa situação. Então, hoje o grande problema é saber se ele vai ter a mesma capacidade que a mãe dele tinha de agregar as pessoas, de agregar os países, de agregar as nações e ter esse poder político intrínseco a isso, ou se ele vai simplesmente abdicar o trono para o príncipe William e deixar com que ele seja, assim, conduzido daí para frente. E lembrando, até fazendo uma adição aqui, por diversas vezes nós vimos que o príncipe William sempre foi criado e direcionado para assumir o trono. Então, eu imagino, discordando um pouco do professor, que a rainha não abdicou porque ela sempre quis morrer como rainha. Eu acredito que ela quis sim morrer dessa forma, mas ela já vinha se mostrando debilitada há bastante tempo, e muitas pessoas até questionaram isso. Mas eu acho que ela não queria passar o trono para o filho dela. Ela sempre soube que o filho dela talvez não fosse a pessoa mais ideal para ocupar aquela posição na qual ela estava ali há muito tempo. E se nós formos ver, a rainha se privou de muitas coisas na vida dela, né? Se nós formos lembrar aí de diversas situações onde ela deu exemplos, onde ela fez questão de abdicar situações e se mostrar e mostrar que ela estava abdicando para que aquilo ali ficasse como uma lição de moral para as pessoas, inclusive para a família dela. Na época do divórcio do príncipe Charles, príncipe Charles com a Diana, ela se manifestou diversas vezes né, nesse sentido, e principalmente no casamento dela, né? E nós começamos a perceber que a rainha começou a se tornar um pouco mais ausente, e ela sentiu muito a perda do marido em abril. E isso, obviamente, poderia ter sido aí uma razão para ela se afastar de uma vez por todas. Professor Daniel, você mencionou que, assim que soube da notícia, a gente tem um pouquinho de tempo, já está acabando, mas rapidamente, de que o interessante que você falou é que ela era respeitada não pelo que ela representava, mas por quem ela era. Ela como pessoa, uma pessoa carismática, apesar de sóbria e tudo mais. Qual foi a participação dela, por exemplo, na Guerra das Malvinas, aqui com a Argentina? Que acho que todo mundo ficou muito consternado, mas na Argentina talvez eles tenham recebido essa notícia de outra maneira, né? Qual que foi a participação dela? Eu tenho, inclusive, aqui professores nesse grupo. Foi curioso o que aconteceu ontem, porque, como eu falei, eu estava ao vivo e eu recebi uma mensagem dizendo que a rainha tinha morrido, e eles não tinham recebido ainda no programa que eu estava dando entrevista. E eu falei isso, está gravado, inclusive, eu falei assim, eu acabei de receber uma mensagem aqui, mas eu acho que está errado
errada. 20 segundos depois, a apresentadora pegou e falou assim, a rainha faleceu. Né? E eu, naquele momento, eu já tinha visto isso. Nesse grupo, tem alguns professores argentinos. E todos eles se manifestaram extremamente chateados e decepcionados. Ou seja, não acho que há um impacto na imagem da rainha pelo que aconteceu no conflito, e não acho que isso foi vinculado a ela ou que tenha qualquer tipo de estigma na imagem dela com relação a essa situação. Nunca vi isso sendo repercutido de alguma forma. Entendi. Com relação aos argentinos. Talvez mais com a Thatcher do que com a Rainha Elizabeth, né? Professor com Marcos, certeza. Queria fazer só a última pergunta, que a gente já está encerrando, como a Catarina falou, mas ficou essa dúvida. O rei Charles III assume pela primeira vez o trono, claro, com 73 anos de idade. O senhor acredita que ele vai sofrer algum tipo de preconceito por conta da idade? O senhor já falou que ele seria o conselheiro, e ser um conselheiro com essa idade, com essa experiência, seria melhor do que o filho, que é o príncipe William, que tem 40 anos. Como é que o senhor vê essa situação, ele assumindo um trono aos 73 anos, é o monarca mais idoso que assume o trono na monarquia britânica, na história da monarquia britânica? E se você olhar para a pirâmide da sociedade britânica, você vai ver que ela é uma pirâmide que abre, né? Você tem mais idoso do que em outros lugares do mundo. Então, eu acho que ele está ascendendo dentro a função de monarca na idade que denota que você precisa ter experiência. Então, não é aquele preconceito no Brasil de que fez 40 anos, você não vai trabalhar mais, você não consegue mais emprego. Não é? A mesma coisa se você pensar, o monarca no Japão também não pode ser jovem, porque a população já é mais idosa nesse sentido. Mas eu acho que é importante a gente olhar para o futuro reinado de Charles com a esperança de que ele renove aquilo que precisa ser renovado. Claro, algumas decisões são do governo, né? Ali a Guerra das Falklands, né? Vamos acertar a nomenclatura, ela foi uma guerra que veio por causa de uma decisão do governo britânico de não querer perder o domínio sobre aquela região. Mas a gente espera que o príncipe Charles, agora rei Charles, exerça aí um pouco e reflita, né, o espírito público que tem rondado a sua família. Não podemos esquecer, né, o avô dele, quando assumiu, não estava preparado para a função, né, e pagou com a própria vida e era reconhecido no avô dele, este grande espírito público, de um homem que era gago, que não tinha sido preparado para ser rei e que assumiu a função sem, né, querer aquilo, nem para ele nem para as filhas, porque imagina só você viver sob escrutínio da opinião pública 24 horas por dia durante 96 anos da sua vida. Não é um negócio fácil. O pessoal acha que é fácil ser monarca, que você mora num castelo, coisa parecida, mas tem que pensar que existe uma série de coisas que você não pode falar, você não pode fazer, você não pode pensar, né? E o mais importante, acho que por essa razão, quando falam que a rainha tinha carisma, eu falei, quantas vezes a gente ouviu discursos da rainha ou algum posicionamento dela? Manter silêncio é uma coisa muito difícil e emitir opinião também é dificílimo. Então, nessa toada, esta herança histórica que o príncipe Charles vai assumir agora, já assumiu como Charles III e deverá aí refletir aquilo que o povo britânico sempre teve, né, e mantém, e gosta de manter, que é aquele sentido de serviço público. Tá certo. Fato é que a monarquia sempre mexe muito com a nossa imaginação, né? Aqui no Brasil a gente só conhece os monarcas pelos livros ou pela televisão. Mas eu queria agradecer a entrevista de vocês. A nossa live chegou ao fim, infelizmente. Esse assunto rende muitos temas, né? Esse tema rende muitos assuntos também. A gente pode falar sobre isso por mais 2 horas, que o pessoal vai ficar aqui assistindo. Eu quero agradecer... passou rápido, né? Quero agradecer a presença do professor Marcos Vinícius, que é professor de Direito Internacional, de Relações Internacionais, da Universidade de Relações Exteriores da China, e também do professor Daniel Toledo, que é professor honorário da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e especialista em Relações Internacionais. Muito obrigado aos nossos especialistas e também quero agradecer a minha colega, repórter do Jornal da Record, Catarina Hong. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A gente se vê. Tchau.